Por que muitas vezes Deus permite que você se acorde 2, 3 da manhã? Durante a madrugada, no meio da calma, há uma hora sagrada, um encontro divino que espera cada um de nós. O mundo está em repouso, o caos está em pausa, e nessa tranquilidade há um sussurro suave que agita o nosso espírito, nos despertando. É um momento envolto em silêncio, mas que fala muito à alma, disposta a ouvir. São 3 da manhã, um convite especial para um diálogo mais profundo com Deus. Não é mera coincidência ou uma perturbação do seu sono. É um toque proposital no encontro divino, onde o céu toca a terra, onde o temporário encontra o eterno. A Bíblia nos lembra que em Salmos 63, versículo 6, diz assim: "No meu leito de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite." Isso é um chamado para ultrapassar o véu do mundo e entrar em um reino de comunhão espiritual mais profundo. O mundo, nesta hora, está despido do seu amor. A quietude é um terreno fértil para os sussurros de Deus. É o momento em que o céu se aproxima, desejando emendar a divisão divina e humana. O silêncio, ele não está vazio, está carregado do potencial divino. Nessa hora, as coisas sagradas é um chamado para nós, para um conforto do sono, tirar ele para ter um encontro com Deus. Trata-se então de valorizar a presença dele, acima do conforto de nossas camas. É um pequeno, mas profundo ato de devoção que manifesta o nosso desejo, uma conexão mais profunda com Deus. O livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 ao 10, narra a história do jovem Samuel, um servo de Deus de coração terno. Deus chamou durante a madrugada, foi no silêncio, longe da agitação do dia, que Deus falou. A resposta de Samuel foi bem simples, mas profunda: fala porque o teu servo ouve. A calma das 3 da manhã é um momento de comunhão, sem distrações, sem pressa. É quando as distrações do mundo são silenciadas, os nossos corações ficam mais sintonizados com a frequência de Deus. As revelações se desenrolam, a sabedoria desce e uma troca divina acontece. A oração e a adoração nesta hora passam de um ritual para uma conversa sincera, de um dever a um desejo de buscar e tratar-se de criar raízes profundas no solo espiritual, de experimentar algo diferente na amplitude e a profundidade do amor de Deus. A beleza deste compromisso divino é que Deus já está lá esperando seu desejo de ter comunhão conosco, de compartilhar os sussurros da eternidade. Anterior ao nosso despertar, muitas vezes buscar um momento com Deus, buscar ter como se Ele já estivesse dizendo: tenho algo para você, um tesouro escondido, venha e veja. Porque as Escrituras fornecem uma garantia reconfortante. No Salmos 42, no versículo 8, diz que: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está no seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A tranquilidade da noite proporciona um cenário perfeito para esta sintonia celestial, onde o canto de Deus se harmoniza com as orações que sobem de nossos corações. Como verdadeiros cristãos, reconhecer este compromisso divino e abrir espaço para ele nas nossas vidas pode nos levar aos encontros transformacionais. É um convite para nós aproximarmos, para buscarmos e encontrarmos, para pedirmos e recebermos. Porque a noite, com sua quietude, se torna muitas vezes o solo onde sementes de fé se enraizam e crescem. É um momento em que nossos espíritos estão sintonizados com a frequência do céu, onde as desordens da vida diária desaparecem e ficamos maravilhados com os mistérios que Deus pode nos revelar. O mesmo Deus que guia o sol pelo céu e segura a noite em suas mãos, seus olhos vigilantes nunca cochilam, ele nem dorme. Está escrito no Salmo 121, versículo 4, que é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Esta garantia nos permite abandonar as nossas ansiedades, os nossos planos e as nossas lutas, confiando tudo nas mãos capazes de Deus, sabendo que os planos deles para nós são de bem e não de mal. Ele está pronto para nos dar um futuro e uma esperança, como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Se envolver na oração noturna não é apenas um ritual, mas uma jornada de aprofundamento do nosso relacionamento com o nosso Criador. É sobre abrir nossos corações
aos sons divinos e orientação e ao amor que busca nos conduzir por caminhos junto às Escrituras. Porque as Escrituras dão perspectivas profundas para isso, sobre essas horas noturnas, como no tempo de Paulo e Silas, onde ao bater da meia-noite, as suas orações, seus louvores, desencadearam uma intervenção de Deus, que abalou os próprios alicerces da sua prisão, abrindo as portas da sua liberdade. Então foi o poder invisível da fé e da oração, se unindo no coração da noite, que provocou esta intervenção divina. E eu digo que assim, da mesma forma, as horas do meio da noite na terra do Egito testemunharam a justiça divina de Deus. Quando os primogênitos do Egito foram feridos, aquele foi um momento de ajuste de contas com o julgamento divino. Manifestado na quietude da noite, Faraó, abalado e agitado, se levantou no meio da noite para libertar os filhos de Israel. Esta marcha pela liberdade começou sob o manto da noite, um testemunho da orquestração divina que operava além das leis. Agora, às 3 da manhã, muitas vezes referida como a hora, que muitos aí falam das bruxas, tem um significado único na guerra espiritual, enquanto o mundo dorme, é uma batalha que se intensifica no reino espiritual. É um momento em que as forças do mal são mobilizadas para semear discórdia, medo, desespero. Mas eu creio também que é também a hora em que os guerreiros do céu são despertados para orar e para declarar a promessa de Deus. O Salmos 91, versículo 5, nos lembra de não temer o terror da noite. Este é um chamado para nos elevarmos acima do reino do terreno, para nos envolvermos no diálogo mais elevado com Deus, para desarmar as conspirações do inimigo e para nos alinharmos com o plano divino. Para as nossas vidas, a oração às 3 da manhã é mais do que um ritual, é uma guerra espiritual, um mandato celestial para afirmar a autoridade do reino contra os poderes das trevas. É uma oportunidade de entrar no domínio mais aprofundado da fé e beber das fontes da salvação, invocar com força a presença de Deus e impor a vontade dele na terra. Cada vigília da meia-noite às 3 da manhã é uma jornada sobrenatural, um encontro divino onde os fardos são retirados e os destinos eles são reedificados. Isso é um apelo para você assumir o manto da oração e travar uma guerra contra as forças que procuram descarrilar os destinos. É um chamado para experimentar Deus de uma forma bem profunda, para ser energizado pela força do seu espírito, para desfrutar da sua paz e emergir vitorioso. Então, quando teu relógio bater às 3 da manhã e despertar e seu espírito se agitar dentro de você, saiba que isso é um convite de Deus, um chamado às armas, um momento para transcender o natural e entrar nos extraordinários. Por isso, abrace esse compromisso, meu irmão. Esse compromisso divino, pois nessas horas tranquilas o céu está orquestrado com melodias de vitória, uma oração de cada vez. E ao se levantar para atender a esse chamado, lembre-se de que você não está sozinho. Há um exército dos céus que está com você e a sua vitória está garantida em Deus. Deixe que as palavras de sua boca, as meditações do seu coração se alinhem com Deus. Ao participar deste exército de fé, esperança, amor, é por isso que Deus Ele te acorda nesse horário da madrugada. Houve um momento em minha caminhada espiritual que eu confesso que o mistério de acordar no meio da noite começou a ser desvendado várias noites. Como um relógio, às 3 da manhã, um leve toque agitava meu espírito. Não era um tipo de vigília agitada pela preocupação ou pelo estresse diário, não. Aquilo era um chamado, irmãos, para uma comunhão, um chamado para uma comunhão com Deus mais profunda. À medida que esse padrão se desenrolava, a perplexidade inicial começou também a abrir para mim uma luz de que nesse horário eu encontraria forças para continuar na caminhada. E eu continuei. Toda a curiosidade das coisas sagradas desencadeava nos meus olhos. Então eu vi espontaneamente, entrei em um estado de consciência espiritual. Como se um véu tivesse sido levantado, revelando a tapeçaria divina entrelaçada. Com mensagens e perspectivas, quietude da noite, se tornou um terreno fértil para os diálogos divinos. A hora específica para mim, na manhã, madrugada às 3. Como alguns compartilharam ou partilham, parece ser o momento em que o céu se estende e os seus dedos celestiais cutucam suavemente as almas, disposta a buscá-la, querendo responder às suas perguntas, para ultrapassarmos o véu das nossas realidades físicas e entrarmos num reino onde os diálogos com Deus fluem semelhantemente todo o tempo. Assim como Samuel ouviu a voz de Deus falar, nós também podemos ouvir a voz de Deus falar conosco. Basta nós dizer: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eu quero encerrar a mensagem aqui contigo hoje, deixando como reflexão para você essa palavra da Bíblia, onde que você pode entender por que
muitas vezes Deus nos chama na madrugada, nos desperta para orar, porque Ele quer algo íntimo com nós. E a palavra de Deus diz que aqueles que de madrugada o buscam, de madrugada o encontrarão. Amém? Se você ainda não é inscrito no meu canal, por gentileza eu peço que, se você gostou da mensagem, do que eu estou colocando para você ouvir, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Assim você me ajuda a levar a palavra de Deus para mais alguém. Esta é a quarta mensagem de alguma série de 10 que eu estou fazendo, disputando aqui vários assuntos, colocando em prática várias formas que Deus tem para falar conosco. Amém? Fique na paz de Deus.